meus amores, agora chegou a hora mais especial da nossa aula. Sabe por quê? Porque chegou a hora da nossa história bíblica. Isso mesmo. E vocês sabem de onde vem a nossa história bíblica? A nossa história bíblica vem da nossa Bíblia. Sim, a tia vai contar uma história da Bíblia para vocês. E vocês lembram que quando a tia estava no vídeo da memorização do versículo, a tia falou o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é o amigo que anda sobre as águas. E eu falei para vocês que pra gente andar sobre as águas, a gente precisa de o quê? De um barco, né? Então, tenho certeza que vocês também fizeram aí o barquinho de vocês, colocou o nome de vocês e na frente, ó, Jesus, porque a gente já aprendeu que se Jesus está com a gente não tem medo, não é verdade? Sim, e na aula de hoje também vai falar sobre um barco. E aqui está o nosso barco. E um barco, crianças, ele fica em cima de quê? Das águas, né? De um mar, de um rio, né? Então, a história de hoje vai falar sobre um barco. Sabe, vocês querem ouvir essa história? Vocês estão curiosos para ouvir essa história? Então, vamos ouvir agora, juntamente com a tia? Bom, esse aqui é o nosso barco. E esse barco, ele não estava navegando sozinho pelos mares. Não, nesse barco estava uma pessoa muito especial. Estava o nosso amigo Jesus nesse barco. E Jesus, ele não estava só. Jesus estava junto com os seus discípulos. Isso mesmo. Os seus discípulos estavam junto com Jesus no barco. Só que Jesus, ele ama, crianças, falar com o Papai do Céu. Ele ama orar, falar com Deus. Então, eles estavam andando no barco e Jesus, ele precisou descer do barco. Eles saíram do barco, foram para uma praia. E nessa praia, Jesus, ele desceu do barco e foi orar. Ele foi orar para falar com o nosso Deus. Isso mesmo. E Jesus foi lá para essa praia, em terra firme, né? E foi lá orar para falar com Deus. Só que os seus discípulos continuaram lá no barco, lá na água. E o barco estava andando para lá e para cá, para lá e para cá. Isso mesmo. Só que de repente, crianças, vocês sabem o que aconteceu? Aconteceu uma grande tempestade. Vocês já viram a tempestade? Vocês já viram quando chove bem muito, bem muito, bem muito na nossa casa, na nossa rua e começa a trovejar? Como é o som dos trovões? Vocês sabem imitar o som dos trovões? Faz aí pra te escutar. É um som bem forte, né? Quem aí tem medo de trovões? E começa a chover, e começa a chover. Às vezes, a chuva é tão forte que derruba as árvores das nossas ruas, derruba os fios, né, dos postes. Por isso que às vezes quando chove, falta energia na nossa casa e fica tudo escuro. Quem gosta de ficar no escuro? Ninguém gosta, né? Então, às vezes é por conta disso. E a mesma coisa estava acontecendo enquanto Jesus estava lá na praia orando, falando com o Papai do Céu. Os seus discípulos estavam no barco e começou a chover. Vamos fazer o barulho de chuva? Começou a chover, 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 chover tão forte que começou a trovejar. Vou colocar aqui agora o som da chuva. Façam aí o som da chuva. E choveu tanto, crianças, que os trovões e relâmpagos começaram a surgir. Vocês estão escutando os trovões? Começou, criança, a chover, 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 chover. E as ondas, crianças, ficaram tão grandes
tão grande que o barco ficou balançando para lá e para cá. Façam assim com as mãos, assim, ó. Os discípulos de Jesus ficaram assustados, ficaram com medo, porque as ondas eram tão grandes que o barco ficava para lá e para cá, para lá e para cá, e começou a chover. E eles começaram a ficar com medo, as crianças, porque, ó, eles estavam para lá e para cá no barco. E eles poderiam fazer o quê? Cair e se afogar, né? E Jesus, enquanto isso, Jesus estava lá na praia, orando. E Jesus percebeu que quando a chuva estava fazendo que as ondas ficassem muito grandes, as ondas estavam levando o barco para bem longe da praia onde Jesus estava. Então, estava muito difícil do barco voltar para a terra firme e os discípulos saírem dessa água tão agitada, né? E Jesus, vendo isso, Jesus teve uma ideia. Jesus disse: eu vou lá ajudar os meus discípulos. Mas, crianças, a gente já conversou que pra gente andar sobre as águas, a gente precisa de um barco. Mas como é que Jesus ia ajudar os discípulos dele se Jesus estava na praia sem nenhum barco? Só que vocês sabiam que o nosso Jesus, ele é poderoso. E é com esse poder maravilhoso que Jesus tem que ele foi ajudar os seus discípulos andando sobre as águas. Isso mesmo, andando sobre as águas de verdade. Então Jesus saiu da praia e foi para as águas. E Jesus foi andando sobre as águas até o barco. Só que, crianças, os discípulos de Jesus estavam com muito medo daquela situação. E já estava escuro, já tinha ficado de noite. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Isso mesmo, os discípulos de Jesus ficaram com medo. E quando eles viram assim, em meio àquela escuridão, alguém chegando, eles começaram a gritar: ah, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Só que Jesus disse: calma, pessoal, sou eu, Jesus. E eles ficaram pensando: Jesus, é o Senhor mesmo? Porque em meio a tanta chuva, em meio a tanto medo, eles esqueceram de pedir ajuda a uma pessoa muito importante. Eles esqueceram de pedir ajuda a uma pessoa que pode fazer tudo para salvar qualquer pessoa, para poder curar, para poder livrar de todo mal. Que pessoa é essa que faz de tudo para nos salvar? O Papai do Céu. E o medo fizeram eles esquecer de pedir ao Papai do Céu para salvar eles. Mas Jesus estava lá na praia com eles. Então Jesus, que é filho do Papai do Céu, foi lá ajudar eles. E estava tão escuro, crianças, que eles pensavam que Jesus era um fantasma. E um deles, que se chamava Pedro disse: se é mesmo você, Jesus, faça com que eu também vá até você andando sobre as águas. Criança, Jesus, ele é poderoso, ele consegue andar sobre as águas. Mas será que Pedro, que não era poderoso, ele também ia conseguir andar sobre as águas? E Jesus disse: venha, Pedro. Crianças, o poder de Jesus é tão grande, que além dele mesmo conseguir andar sobre as águas, ele fez com que Pedro também andasse sobre as águas e fosse até Jesus. E Pedro estava indo até Jesus, crianças. Só que no meio do caminho, sabe o que aconteceu? Um vento forte bateu em Pedro e a fé de Pedro balançou. E sabe o que aconteceu? Pedro começou a afundar. E quando Pedro começou a afundar, ele começou a gritar: Jesus, me socorra, Jesus, me salva, Jesus. Pedro já estava afundando, mas Jesus estava lá. Então Jesus segurou a mão de Pedro e não deixou com que Pedro afundasse. Que história linda! Que Jesus lindo! Que além dele ter poder de andar sobre as águas, ele faz com que a gente ande sobre as águas e ele não nos deixa afundar. E sabe o que Jesus disse para Pedro e os seus discípulos que estavam dentro do barco? Jesus disse:
tenham fé e coragem, porque se Deus está com vocês, vocês não podem ter medo. Essa frase me lembra alguma coisa. O nosso versículo da aula de hoje. Se Jesus está com a gente, eu não tenho medo. Salmos 118, versículo 6. E é isso que Deus nos ensina, crianças. Que a gente não precisa ter medo de nada. Porque se Jesus está na nossa vida, Ele vai nos proteger e vai nos ajudar. E vocês perceberam que a tempestade parou? Que o barulho da chuva foi embora? Porque Jesus é tão poderoso que até quando Ele está no nosso meio, o mar se acalma, as ondas ficam normais, não ficam ondas grandonas. E Jesus, Ele nos salva e nos protege. Amém? Quem gostou dessa história linda? Essa história maravilhosa? Espero que todo mundo tenha amado. Então, você que tem algum medo no seu coraçãozinho, você vai agora falar com o Papai do Céu. Você vai fechar os seus olhinhos e vai repetir aquilo que a tia vai dizer pra você, tá certo? Então vamos falar com Deus agora. Feche os seus olhos. Papai do Céu, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos protege. Obrigado, Deus, porque o Senhor tira o nosso medo do nosso coração. Nos ensina, Deus, a sermos corajosos e confiarmos em Ti. Aumenta, Deus, a nossa fé e nos ajuda a sermos crianças que têm coragem, que confia em Ti. Fica conosco, livra-nos de todo o mal. Obrigado por tudo, Papai do Céu. Te amamos muito. É por isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém! Amém, meus amores! Vocês gostaram dessa aula? Eu espero que sim. A tia amou estar aqui com vocês mais uma escola bíblica, tá certo? Então, fiquem com Deus. Guardem a palavra do Papai do Céu no seu coraçãozinho e até a próxima aula, tá certo?